Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula hoje, né? A nossa aula hoje, a primeira aula nossa, início. Vamos ter uma aula de ensino religioso, mas antes vamos fazer uma oração, né? Agradecer a Deus por mais um dia e por tudo, certo? Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso e bondoso, Tu que é um Deus justo, Tu que é um Deus de misericórdia, que Tu possa, Senhor, intervir com esse vírus, com essa praga, Senhor, que está assolando todo mundo, que o Senhor possa cuidar de cada um dos familiares dessas pessoas que perdeu seus entes queridos, Senhor, que o Senhor fortaleça ela, que o Senhor possa abrandar o coração dela para que ela possa se conformar, Senhor, e ter a certeza que tudo está sob o teu controle, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo alimento que tu colocas na nossa mesa. Obrigado, ó Deus, por tudo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, a nossa aula hoje vai ser de ensino religioso. Nós vamos falar do rei Salomão, né? Nós já falamos do rei Saul, rei Davi e agora vamos falar um pouquinho do rei Salomão. O que foi que o rei Salomão fez? Por que ele foi rei? Porque ele era filho de Davi? Também, mas porque Deus permitiu, né? Deus já sabia que Salomão ia ser o novo rei de Israel. Então, Davi, quando ficou velhinho, passou seu reinado para Salomão, seu filho. E Deus abençoou. Eu vou ler aqui um trechinho da história, né? Do início da história, para vocês entenderem mais ou menos um pouco. Então, Davi queria muito construir uma igreja. Então, naquela época, Davi queria, porque queria construir. Mas o reinado de Davi foi tanta guerra, era tanta guerra, ele tinha que ir sempre para as batalhas que ele não conseguiu realizar esse desejo dele, né? Então, ele juntou material, organizou, chamou as pessoas para o trabalho, mas não conseguiu. Aí Deus achou que Davi não tinha condições de construir a igreja e pediu para que essa responsabilidade ficasse para Salomão, porque ele sabia que o reinado de Salomão ia ser diferente, ia ser mais calmo, né? Então, quando Davi estava bem velho, bem velhinho, Davi pôs o seu filho, que é Salomão, como rei de Israel. Então, Deus abençoou, né, a Salomão, que construiu uma grande e bonita igreja que ele pôde habitar lá, né? Então, que as pessoas fossem lá para reverenciar a Deus. Então, Salomão teve esse desejo, né? De construir o templo para que as pessoas pudessem ir lá adorar a Deus. Então, na próxima semana a gente vai falar mais um pouco, né? Agora eu tô só dando a introdução, né? Do término do reinado de Davi para Salomão, que Salomão é filho, então naquela época os filhos sempre passavam de rei quando os pais ou morriam, né? Eu estava velho, não tinha mais condição de assumir, mas tudo era com permissão de Deus. Se o filho também fosse uma pessoa que agradasse a Deus, que Deus também queria que o filho fosse, então tinha que ser com a permissão dele. Como Saul não conseguiu deixar Jonathan como rei. Por quê? Porque Saul foi muito desobediente e Deus não queria um rei, mas o povo queria, né? O povo queria, porque queria, e Deus não queria. Mas aí Deus disse: "Não, vou mandar um rei para vocês." E mandou Saul, e Saul não agradou a Deus, foi muito desobediente, fez muita coisa errada, né? Davi também fez, mas Davi se arrependeu e o arrependimento dele foi muito grande. Então Deus perdoou e fez com que o seu filho também pudesse ser rei. Então, aí eu vou passar uma atividade para vocês, um caderno. Vocês irão trazer o caderno, né? Para cá, hoje é segunda-feira, vocês irão trazer. Eu vou já colocar no caderno de vocês, vou colar e vocês vão levar o caderno novamente, certo? Mas tragam o caderno, ok? Então, aqui, né, tem... Eita, desculpa. Esse aqui é o primeiro. Aqui tem um templo que foi desenhado para vocês pintarem, né? Aqui. Aí, esse aqui
Você vai também observar a cena embaixo e vai pintar, né? Vai pintar o que Davi queria construir. Aí você vai pintar só o que ele queria construir. Aqui também você vai escrever as letras, né, nas figuras correspondentes para formar as palavras. E em seguida formar a frase com essa palavra, que está aqui na outra página. E aqui você vai substituir, né, os símbolos pelas letras correspondentes para descobrir o que Deus deu para Salomão. Aqui é bem legal também, para mexer com o raciocínio de vocês. Então, aí eu fiz aqui, logo no início, eu fiz aqui um versículo, né, que é 1 Coríntios 6,19, que diz que, como a gente está falando de templo, que Deus construiu, que Deus deu a Salomão a habilidade, né, para que ele pudesse construir, chamar as pessoas para poder construir o templo, para reverenciar a Deus. Então, aí diz assim, ó, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nosso corpo não pertence a nós, ele pertence a Deus, por isso que a gente tem que cuidar dele. Então, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então, o nosso corpo não é nosso, é de Deus. Ele está aqui, ele está habitando aqui, mas a gente tem que cuidar dele. A gente tem que ter uma vida bem saudável, né? Para quê? Para que isso também possa ajudar no futuro e que a gente sabe que tudo que Deus deixou aqui com a gente não é nosso, pertence a Ele. Então vamos cuidar também do nosso corpo, vamos também à igreja, vamos reverenciar a Deus, vamos lembrar que Deus deixou muita coisa para nós, mas que nada nos pertence, tudo pertence a Ele. Então, a gente está aqui só de passagem, certo? Mas quando nós estivermos aqui, vamos fazer o que agrada a Deus, vamos fazer o que Deus quer que nós façamos para que Ele possa ficar contente e feliz, né? Quando a gente faz uma coisa errada, Deus fica triste. Então, vamos tentar fazer o máximo possível das coisas certas que agrada a Deus, certo, gente? Então, essa é a nossa reflexão para hoje. Pensem direitinho. Se vocês quiserem ler também a Bíblia, esse versículo é 1 Coríntios 6,19, certo? Então, essa é a nossa aula de ensino religioso. Que vocês tenham todo um bom dia e até a próxima. Tchau!